Muito boa tarde. Desta vez sou eu que apareço nos vossos televisores em primeiro lugar para vos dar notícias da nossa terra. Antes de mais, devo informar que a direção da Portuguese IT resolveu em reunião de quarta-feira passada suspender das suas funções o diretor deste programa. Interinamente e até ser feita uma Assembleia Geral para a resolução deste assunto, que é o lugar próprio das discussões destes problemas, eu assumo essa posição com caráter somente transitório. E agora sim, vamos às notícias. Ora, no México todos sabem, pelos jornais, pela rádio e televisão, do grande terremoto e das suas grandíssimas consequências, com tantos mortos, tantos desaparecidos. Entretanto, Portugal também está de luto. Eram 18 horas 40 minutos do dia 11 de setembro, quando sucedeu o acidente. Tudo o que pudesse ser feito para minimizar os sofrimentos será feito, garantiu Mário Soares numa primeira reação ao choque de comboios registados perto de Mangualde. O desastre ocorrido perto de Mangualde, pela sua brutalidade, perspectiva preventora a mais grave catástrofe ferroviária que jamais ocorreu em Portugal, disse o Primeiro-Ministro. Mário Soares sublinha que contatou de imediato os ministros da Administração Interna, do Equipamento Social e da Saúde e o Secretário de Estado dos Transportes para a coordenação dos socorros necessários. Além de contatos com o Guarda Civil de Viseu, o Primeiro-Ministro enviou os Secretários de Estado das Comunicações e do Fomento Corporativo que se encontravam em Viseu para o local do acidente. O Primeiro-Ministro afirmou-se particularmente sensibilizado com a tragédia por esta ter atingido especialmente imigrantes que regressavam aos locais de trabalho, prometendo rigoroso e imediato inquérito para o apuramento do ocorrido e a adopção de medidas. Cerca de 12 horas depois da colisão frontal entre os dois comboios perto de Alcafeixe, Mangualde, nelas, persistiam dúvidas quanto ao número das vítimas mortais. As primeiras notícias referiam 3 centenas de mortos e número muito inferior de feridos, mas o médico coordenou no local as operações de socorro, acentuou que não havia mais de meia centena de vítimas mortais, admitindo como máximo dos máximos menos de uma centena de mortos. A declaração do responsável foi feita ao Primeiro-Ministro, que disse poder concluir ter havido indicações especulativas, inexactas e exageradamente dramáticas. O acidente ocorreu às 18h40, perto de Alcafaz, quando o comboio internacional saído do Porto com destino a Andai, França, colidiu com um comboio regional com o qual se deveria ter cruzado a estação de Nelas, o que não aconteceu devido ao atraso de uma das composições. A CP e o Governo decidiram-se de imediato instaurar inquéritos para apuramento das responsabilidades. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro, à frente de uma delegação de membros do Governo, deslocaram-se ao local do acidente. O Governo decretou 3 dias de luto, adiou a reunião do Conselho dos Ministros e várias organizações políticas desconvocaram reuniões e atividades previstas para os próximos dias em sinal de luto. Os destroços do acidente ferroviário ainda não se avistam ao fundo do Pinhal e já toda a atmosfera está impregnada de um sinal característico da catástrofe, é o cheiro a queimado, isto vinha nos jornais. Sente-se um odor dramático que alguns identificam como resultado da combustão do plástico, borracha e outros materiais e que a outros, num crescendo da tragédia, faz recordar os corpos agrícolas. Ao nascer do dia, os bombeiros perderam já a conta dos cadáveres, mas uma ronda pelas escadas mortuárias dos hospitais da região permite obter um número aproximado de 4 dezenas. Debaixo dos troços, entre ferros torcidos, os homens da emergência médica esperam encontrar não mais que uma dezena de mortos. Um erro humano deverá estar na origem daquele que foi o maior acidente ferroviário da história da CP e o mais grave registado esta década na Europa e que causou mais de uma centena de mortos. Neste momento apenas há confirmação oficial de 52 mortos, distribuídos pelos hospitais de Mangualde, Viseu e Nelas, e de 64 desaparecidos. A disparidade do número de vítimas mortais que tem sido indicado por várias fontes resulta do fato de a maior parte dos mortos se encontrar ainda depositado junto do local do acidente. Pelo menos 2 carruagens, precisamente a primeira de cada composição, ainda estavam a arder no dia 13, impossibilitando a ação de socorro que pretende recuperar os corpos das vítimas. A maior parte dos mortos ainda se encontra no local, muitos deles ainda encerrados no interior das carruagens. Os corpos das vítimas do acidente ferroviário, cuja identificação não for possível, deverão esperar um mês em camas frigoríficas dos Institutos de Medicina Legal, disse o diretor do Serviço de Autópsia do mesmo Instituto. Ramalhianes disse ao regressar a Lisboa, vindo da zona do acidente ferroviário, que nesta ocasião houve capacidade de resposta com solidariedade e empenho. Ramalhianes falava após descer de um hospital de Santa Maria de helicóptero da Força Aérea que o trouxe a Lisboa, juntamente com um ferido no desastre, ali imediatamente internado. O Presidente da República disse ainda que todas as forças empenhadas no apoio às vítimas atuaram, nomeadamente os bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituição Militar.
Um incêndio de grandes proporções lavra desde a semana passada em Salmento, em Mangual da Serra, o Gouveia, já destruiu 2 casas, centenas de hectares de eucaliptos, matas e oliveiras. Disse uma fonte dos bombeiros voluntários de Gouveia. O sinistro tem uma frente aproximada de 20 km e, segundo os bombeiros de Gouveia, o incêndio está controlado, embora as chamas caminhem em direção do alto da Serra de Mondoguinho. 2 populações, Póvoa Velha e Póvoa Nova, estiveram ameaçadas durante a madrugada, tendo fogo destruído na primeira localidade 2 casas de campo. Ainda segundo o responsável dos montagens de Gouveia, o sinistro foi extinto, mas voltou a reacender-se, muito possivelmente com origem criminosa. 14 bombeiros morreram no incêndio da floresta em Arnamar, quando atacaram nas florestas, quando vão acabar os incêndios nas florestas em Portugal, que já tantos mortos têm causado. O Hospital Distrital de Barreiro vai começar a funcionar no final deste mês, com uma capacidade de 200 camas, informou o Ministério da Saúde. Até ao fim do ano, a capacidade do novo estabelecimento aumentará para 300 camas e 86 atingirá 480. Em Braga, decorreu o ato público de concurso para a adjudicação da empreitada da construção das instalações definitivas da Universidade do Minho. O secretário de Estado da Educação recebeu no Porto a Associação dos Representantes dos Estabelecimentos de Ensino Particular. O busto de Carmen Miranda, para implantar na sua terra natal, chegou já a Lisboa, vindo do Brasil. Assuntos políticos, eleições e o mais que se verá. A viatura de Helena Torres Marques, cabeça de lista do PC por Beja, apareceu segunda-feira nesta cidade com os 4 pneus furados, o que impediu de se integrar na comitiva de Almeida Santos. Trata-se do primeiro incidente ocorrido durante a campanha do candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro, que percorreu os distritos de Beja e Évora. Sempre de fato e gravata, Almeida Santos tem procurado, sobretudo, o contato direto com as populações, entrando em cafés e outros estabelecimentos. Lá como cá, só nos procuram na altura das eleições. O país está a precisar de um homem de barbas, disse Lucas Pires, e a vendeira do Cais da Ribeira respondeu à letra de barba rija. Foi este o tom das conversas de Lucas Pires no seu breve percurso antes de almoçar no restaurante da zona ribeirinha do Porto. A liberalização versus direção, a direita versus a esquerda e as outras formas de dos programas ficaram brevemente de lado no começo do segundo dia da campanha do dirigente. Uma ameaça de bomba no avião da TAP que deveria transportar Lucas Pires de Lisboa para o Porto, ao princípio da manhã, segunda-feira, boicotou quase por completo o programa da campanha do líder do CDS nos mercados do Porto, que pensava visitar o Bom Sucesso, Leixões e o Bolhão, e afinal só conseguiu passar na Ribeira. Em época de eleições, o calor vai continuar na campanha e no tempo. O calor tórrido, que se tem caracterizado este princípio de campanha eleitoral, vai continuar pelo menos até ao fim da semana, segundo anteviu o Instituto de Meteorologia e Geofísica. A Madeira vai ficar sem aviões. O delegado da TAP no Funchal, José Moraes, disse que o tráfego aéreo regional estará totalmente paralisado, por tempo indefinido, a partir de 13 de corrente, por greve decretada pelo Citema. A TAP, Manutenção do Funchal, aderir à greve que começou no dia 13, referiu José Moraes, que apontou a paralisação total dos voos regionais como consequência do facto. O delegado da Transportadora Nacional afirmou que a companhia vai tentar fazer voos com o pessoal que eventualmente não tenha aderido à greve. Os 8 religiosos portugueses raptados em junho e julho na província de Tete pela Renano, ou seja, pela Resistência Nacional de Moçambicana, chegaram já a Maputo. Os 8 padres e freiras viajaram de Malawi para Maputo no avião do presidente Samora Machel, acompanhados pelo secretário de Estado Osvaldo Tanzana. Com os portugueses viajaram também 2 cidadãos britânicos raptados no Luambo e um aparentemente nacionalidade irlandesa. Segundo informações da Renamo, não há mais portugueses presos. O primeiro-ministro apelou quinta-feira à luta contra a ignorância, a miséria e o atraso em Portugal, por forma a atingir os padrões europeus de desenvolvimento. Na cerimónia de inauguração do Centro de Formação Técnica do LNT e na presença dos ministros da Indústria e Energia, da Saúde e de vários secretários de Estado, Mário Soares disse ser necessário combater a ignorância, a miséria e o atraso e a intolerância para se criar uma consciência cívica capaz de unir os portugueses. O primeiro-ministro salientou o fato de agora se poder avançar para o futuro, após ter conseguido o reequilíbrio das contas externas e de termos entrado na CEE, último facto que situou como de transcendente para o país. Benéfico para o país o regresso dos imigrantes, disse Manuel Aguiar. Falando em Viseu, na cerimónia de inauguração da delegação da Secretaria de Estado daquela cidade, a responsável governamental pelo setor da imigração, Manuel Aguiar, considerou que os imigrantes portugueses, como a geração dos homens que triunfaram,
Manuel Aguiar considerou o regresso dos imigrantes benéfico para o nosso país, tendo salientado que ele pode finalmente processar sem dificuldades. A secretária de Estado destacou que a partir de janeiro de 86, aos imigrantes portugueses será reconhecido um verdadeiro estatuto de cidadania superior ao que vinham usufruindo, nomeadamente pelo facto de poderem renovar a estada em qualquer país do mercado comum por prazos de 5 anos. O Aves bicotará legislativas fazer parte do mapa. A Junta da Vila das Aves, de maioria socialista, deverá boicotar nas próximas eleições legislativas em sinal de protesto contra o ostracismo a que o Estado português está a votar a freguesia. Estamos saturados de ser votados ao ostracismo, disse o presidente socialista da Junta, José Pacheco, acrescentando que o povo eleitor de Vila das Aves votará no próximo mês uma proposta de boicote das legislativas apresentadas pela autarquia. Apesar de ser freguesia desde o início da nacionalidade, ou seja, há cerca de 8 séculos, e de ter uma equipe de futebol a disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a Vila das Aves não tem código postal privativo, nem imposto da Guarda Nacional Republicana e tem falta de pessoal para a limpeza das ruas da freguesia. E o pior desagravo, no orgulho dos 10.000 habitantes da freguesia, é, no entanto, o facto da vila não estar assinalada no mapa oficial de Portugal. Mota Amaral afirmou no Pico que tem sido difícil resolver alguns problemas. Daqui para a frente o trabalho do Governo será, de certo, ainda mais empenhado e eficaz, e a tarefa de arrancar os Açores, cada uma das nossas ilhas, todo o povo açoriano, das condições luminosas de um atraso antigo, constitui o grande desafio da nossa geração, afirmou o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Mota Amaral, na Câmara Municipal da Madalena do Pico. Mota Amaral acrescentou que temos de combater, sem desânimo, o mínimo sinal de mudor. Por mim, procuro dar o exemplo, mantendo a abertura de espírito para abordar sempre de forma nova e criativa, receptiva às críticas e aos diferentes modos de ver os problemas do nosso arquipélago, e estimulando todos os responsáveis do Governo e da Administração Regional a procederem no mesmo. A tauromaquia está de luto. Faleceu Ioió José Coveiro, um matador espanhol de 21 anos, que o touro borleiro, com uma cornada, partiu em 2 o coração do jovem matador. No momento do seu funeral em Madrid, um outro toureiro, António Chinel Antonete, teve de adiar a sua festa de despedida tauromática porque um touro em Alméria lhe deu uma cornada de 10 centímetros na perna esquerda. Também foram colhidos nas últimas corridas os toureiros José Ribeira Ribeirita, Vicente Ruiz El Soro e também o português Vítor Mendes, que foi colhido em Múrcia, mas não passou do susto. E esta. Croquetes de tabuarão com arroz e salada poderão ser dentro em breve um prato vulgar na emenda dos mais vulgares restaurantes portugueses. Se concretizarem as esperanças dos técnicos, o tubarão pode vir a ser, a curto prazo, o novo fiel amigo da mesa dos portugueses. No Japão já se come tubarão há muito tempo, assim como na República Federal da Alemanha. Aqui no Canadá não se come tubarão ainda, mas há muitos tubarões por aí. Como sempre, mais um político veio ao Canadá, desta vez foi Freitas do Amaral, mas não passou de Toronto. Quem é que se preocupa com os portugueses que vivem no oeste deste país? E agora, música com Helena d'Água em Gira Moto.
forma e pelas razões anteapontadas, houve que realizar um grande esforço, mas com a colaboração de muitas boas vontades conseguimos realizar o programa de hoje. Daqui, a alguns instantes, estará nos vossos televisores Avelino Dias para as notícias da comunidade e do desporto. Seguidamente, apresentamos o popular conjunto de Francisco Gouveia em Santa Maria, que linda és. Recheada de pimenta. Quem vai aos Açores tem que ver, não passa. Por seres pequenina, és linda, tens graça. E do pico alto vem toda a magia da bonita ilha de Santa Maria. Com a alegreira do coração, com as searas de ouro trigo, brilham os campos, rios e montes, e as figueiras são belo trigo. És alma viva do nosso povo, dás o pão nosso de cada dia. Oh almegreira, és um encanto, com tua linda praia de Santa Maria. Quem vai aos Açores tem que ver, não passa. Por seres pequenina, és linda, tens graça. E do pico alto vem toda a magia da bonita ilha de Santa Maria. Ó Santo Espírito dos meus amores, meu padroeiro, dai-me alegria. Ai, quem me dera poder amar todas as moças da freguesia. E lá no alto o farol da Maia até parece querer-te guardar. Com os moinhos, vinhas anegas, és um cantinho de beleza à beira-mar. Quem vai aos Açores tem que ver, não passa. Por seres pequenina, és linda, tens graça. E do pico alto vem toda a magia da bonita ilha de Santa Maria. Santa Bárbara gosta de festa, faz lindas quadras lá no Mirante. E a Baía de São Lourenço, com sua praia é deslumbrante. Fui a São Pedro ao Arraial, não esqueci Baú e Santana. Ai, as moçonas dançam tão bem, é tradição desta gente açoriana. Quem vai aos Açores tem que ver, não passa. Por seres pequenina, és linda, tens graça. E do pico alto vem toda a magia da bonita ilha de Santa Maria. E do pico alto vem toda a magia da bonita ilha de Santa Maria. Tenho que humildemente agradecer a todas as pessoas que, quer pessoalmente, quer através do telefone, me suportaram nestes últimos 15 dias, encorajando-me para não abandonar e a lutar, como até aqui, para o bem comunitário. Muito obrigado a todos. E agora apresentamos duas canções, a primeira de Carlos Paión, em Pó de Arroz, seguido de o grande Marco Polo, em Amar é Saber Perdoar. Apenas só uma corzinha com
Lamento. Depois de ter verificado o esforço e carinho desenvolvido por uma equipa que mais parecia uma família pura e saudável, mais uma vez pergunto a mim mesmo se realmente vale a pena nos envolvermos nestas andanças. Lamento com tristeza o desenlace brusco com que tudo se modificou e gostaria de voltar a ver com a mesma brusquidão a unificação desta mesma equipa que muito bem tem desempenhado este ingrato papel que de tantos tem servido nas vossas casas através destes aparelhos a que chamamos televisão. Nunca é tarde para as pessoas idóneas refletirem e tentarem conjuntamente comungarem os mesmos sentimentos e reconhecerem os seus erros. Porque todos somos humanos. É bem mais difícil para aqueles que dedicam as suas horas de descanso e a convivência familiar em prol de uma causa que lhes parece justa, voltar as costas pura e simplesmente a este esforço e carinho que, independentemente do faziosismo, se devotaram. É este meu lamento e por isso aqui estou perante todos vós, para que o esforço daqueles que contribuíram para este programa, que até agora tem tido no ar, se conserve e a sua continuidade seja uma realidade para bem da nossa comunidade. Comentário por Avelino Dias. Seguidamente, na vossa presença, a linda voz de Angelina Pinto no fado, fiz do fado a minha vida. Fiz do fado a minha sorte, nele trago o meu sentido e a razão do meu viver. Fado amigo és o meu norte, desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Fado amigo és o meu norte, desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Se a nostalgia me invade, dele faço a minha amada para aliviar meu castigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. Faz-me sempre companhia nas horas boas e más. Vivo feliz a seu lado. Assim vivo dia a dia, e só a morte nos vai separar de ti, meu pai. Comunidade. No próximo dia 28 de setembro, no Hungarian Center, na Richmond Road, a partir das 6h30 da tarde, realizar-se-á a festa comemorativa do segundo aniversário da Filarmónica Portuguesa de Calgary. Além da presença da nossa Filarmónica, desloca-se à nossa cidade a Filarmónica de Edmonton, que nos irão, sem dúvida, relembrar uns bons bocadinhos do nosso terror natal. Não falta esta festa, onde não faltarão petiscos e música para dançar. Baile de abertura na Portuguese Society. É já no próximo dia 5 de outubro, com o conjunto Nova Era, que se inicia a nova época. Não falte e divirta-se connosco. Finalmente, Amália Rodrigues entre nós. Depois de ter sido condecorada em Paris pelo governo francês, Amália, que encheu completamente o Olímpia de Paris durante 5 dias, estará connosco no dia 14 de outubro na nova sala de espetáculos no Centro das Artes, situada na Nova Avenida e 1º Distrito Saltista. O entusiasmo para este espetáculo tem sido enorme, por isso aconselhamos aos interessados o contacto mais breve para a obtenção do seu bilhete.
Entretanto, as negociações com mais artistas portugueses e brasileiros estão de momento a ser levadas em consideração pela direção do clube. Nomes para breve: José Cid, Rui de Mascarenhas e Roberto Carlos. Minimices. A todas as mães interessadas, não esqueçam de inscrever as vossas filhas entre os 6 e 10 anos neste concurso. O espetáculo está marcado para o dia 30 de novembro. Para este fim, contacte com a Portuguese Society através do telefone 265 35 60. Assembleia Geral da Portuguese Society. Por motivos que na própria reunião serão devidamente esclarecidos, fica a mesma adiada para o próximo domingo, dia 29 do corrente mês, com a mesma ordem de trabalhos. Pede à direção que informe todas as alterações verificadas, assim como ao mesmo tempo apela para que todos os interessados nos destinos da Society não deixem de comparecer. Seguidamente, com o conjunto GNR em Dunas. Desporto, nacional e internacional. Futebol, nacional da primeira divisão. A Associação Académica de Coimbra, Belenenses, não foi além de um empate a 0 bolas. O guardião Jorge do Grêmio da Cruz de Cristo, com uma portentosa exibição, negou todos os ensejos aos avançados escolares. Sensação em Trás-dos-Montes.
A recém-promovida equipa dos Chaves bateu categoricamente o forte conjunto do Bessa, que é comandado pelo jovem treinador João Alves. Resultado final, Chaves 2, Boa Vista 1. Os golos foram obtidos por Jorge Plácido aos 16 minutos da primeira parte, Kiki aos 38 pelos Chaves. José Rafael aos 42 reduziu a diferença para o Boa Vista. Penafiel 1, Marítimo 0. Num jogo monótono e de futebol maltratado, o Penafiel conseguiu bater o Marítimo da Madeira por 1-0. Golo obtido por Sanha aos 63 minutos. Covilhã 1, Portimonense 0. Outro recém-promovido, o Covilhã, bate o pé ao europeu do Portimão. Boa vitória sobre este Portimonense, cheio de vedetas e pretensões. Penteado do Covilhã faria o golo da vitória aos 15 minutos da primeira parte. Azar ou crise? O fabuloso Benfica, após o seu desaire em Guimarães, volta a pôr a pata na poça, frente a um Vitória de Setúbal e no Estádio da Luz. Não foi além de um empate a uma bola. Esperemos para bem do desporto português, vejamos um Benfica muito em breve a jogar aquilo a que sempre nos habituou. Rui Águas marcou aos 25 minutos da primeira parte, para aos 3 minutos do final do encontro, através de Fernando Cruz, o Setúbal obter o golo da igualdade. Futebol Clube do Porto em dificuldade. O Desportivo das Aves, que pela primeira vez milita no escalão maior do futebol português, põe o Porto em alvoroço. Não é para surpreender, pois já o Sporting passou pelo mesmo susto. Artur Jorge, inteligentemente, joga a sua cartada na segunda parte, ao fazer sair o defesa esquerdo Inácio, entrando para o eixo de ataque, o Alce, para assim fortalecer o seu ataque. Nesta substituição, resultou em pleno e o Porto, bem suadamente, consegue uma vitória por 2-1. Golos de Gailen, para o Desportivo das Aves aos 42 da primeira parte, Futre e Gomes, respectivamente, aos 11h31 da segunda parte. Sporting vence, mas não convence. Apesar de um resultado contundente por 2-0, o Sporting inventou um Braga no 1º de maio, brioso e brigão. Não fora a sorte de bafejar os Leões e teria sido o desfecho do encontro diferente. Manuel Fernandes, aos 45 minutos da primeira parte, marcou o primeiro golo. Sousa de livre apontou aos 11 minutos da segunda parte o segundo golo. Guimarães na senda do triunfo. No campo Engenheiro Vidal Pinheiro, os Salgueiros, que há 15 dias atrás impôs um empate aos campeões nacionais, sucumbiram perante um Guimarães cheio de força e talento. O Vitória de Guimarães agiganta-se para dar mais emoção ao Nacional. Resultado final, Salgueiro 0, Guimarães 3. Golos de Paulinho Cascável aos 55 e 57 e Roldão aos 87 minutos. Classificação atual. Sporting 8 pontos, Porto Guimarães 7, Boa Vista 6, Desportivo Chaves 5, Setúbal, Portimonense e Belenenses 4, Benfica, Académica, Sporting da Covilhã e Salgueiros 3, Penafiel, Braga, Marítimo 2 e por último o Desportivo das Aves com 1 ponto. E seguidamente, referente à primeira jornada do Campeonato Nacional, tiramos um documentário do jogo filmado de Sporting Penafiel, em que os Leões venceram por 6-0 com 5 golos de Manuel Fernandes. Períodos do encontro e abriu o campeonato com chave de ouro. O primeiro gol demorou apenas 13 minutos a surgir. Excelente abertura de Morato e conclusão primorosa de Manuel Fernandes. O meio-campo leonino, com Sousa e Litos em bom plano, dominava por completo as operações e as oportunidades foram surgindo naturalmente. Aqui o remate vai pertencer a Jordão, que de resto nos pareceu ainda longe da sua melhor forma. Aos 20 minutos, na sequência de uma jogada rápida de Litos, Manuel Fernandes faz o 2-0. O terceiro gol foi marcado por Mário Jorge, que teve também bons momentos, sobretudo na segunda parte. Vamos ter a oportunidade de ver. Jordão, apesar de não interferir na jogada, vai ficar em posição irregular. O fiscal de linha nada assinala e depois Mário Jorge faz assim o 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo. Ao intervalo, enquanto os especialistas comentavam o que se passara até aí, Manuel José fazia entrar Salcedo para o lugar de Jordão. E aos 8 minutos, Manuel Fernandes elevava para 4-0. Manuel Fernandes, que continuava a exibir-se em grande plano e que viria ainda a marcar mais 2 golos. Aqui é Mário Jorge quem obriga Cerqueira a esta defesa de recurso. Depois, Salcedo, aos 26 minutos da segunda parte, é derrubado dentro da área por Cerqueira, penalti que o Sr. Raul Ribeiro não tem dúvidas em assinalar, e Manuel Fernandes, mais uma vez, a fazer o 5-0. O
0 surgiria pouco tempo antes do final do encontro por Manuel Fernandes. Manuel Fernandes, a grande figura deste jogo, e vamos assistir ao único remate da turma do Penafiel às balizas de damas. Seu autor, Babo. Resultado certíssimo, arbitragem regular do senhor. Desporto internacional. Na passada quarta-feira, dia 18 e quinta, 19, as formações portuguesas do Futebol Clube de Porto, Sporting, Portimonense e Boa Vista foram postas à prova na grande roda do futebol europeu. No Porto, para a Taça da Europa, o talento do Futebol Clube de Porto superou a ex-famosa esquadra do Ajax da Holanda por 2-0. Resultado bem positivo, mas que merece bastantes cautelas, pois que os holandeses em casa são temíveis. O Sporting, Boa Vista e Portimonense, para a Taça da UEFA, defrontaram respectivamente o Feyenoord da Holanda, também líder do seu campeonato, o Bruges da Bélgica, líder também do campeonato belga, e o Partizan da Iugoslávia. O Sporting não deixou por mãos alheias a demonstração do futebol português ao bater o seu adversário por 3-1. Resultado bem pode ser suficiente para passar a eliminatória. No entanto, com os holandeses não há que fiar. O Boa Vista terá sido o resultado menos positivo, pois a vitória de 4-3 poderá bem favorecer no segundo encontro o seu adversário, já que, como sabem, os golos obtidos fora valem muito. O Portimonense, apesar da tangencial vitória por 1-0, é bem melhor resultado que o de Boa Vista. Esta está em festa, pois, o desporto português. Entretanto, o Benfica ficou isento da primeira eliminatória da Taça das Taças. Brevemente, saber-se-á o seu adversário. Seleção Nacional. A seleção de todos nós em luta pelo México. Depois de um risonho início para o apuramento no México, a seleção portuguesa de futebol encontra-se mais afastada da terra do Cantíflas. É já no próximo dia 25 de setembro que a nossa seleção irá provar a razão por que quer estar no México. Jornada bem árdua para os nossos jovens atletas que iam defrontar a forte turma da Checoslováquia, também pretendente ao México. Como o selecionador José Torres, seguiram os seguintes jogadores: Bento e Damas, João Pinto, Venâncio, Moraes e Laureta, Souza, Álvaro, Semedo, André, José Luís, Pedro Xavier, Gomes, Futre, Federico e Jaime. Em jogo de treino realizado em Estrasburgo, em França, a nossa seleção bateu o Racing por 1-0, golo obtido por Gomes. Velhas guardas. Depois de termos recebido as velhas guardas de futebol de Edmonton, num jogo onde vencemos por 3-1, deslocamos-nos a Edmonton domingo passado para efetuarmos o segundo encontro para se apurar o vencedor do torneio em que estava em disputa um valioso troféu. A demonstração já dada pelo nosso time cá em Calgary confirmou-se em Edmonton ao vencermos por 4-3, com realce especial para João Paisano com a obtenção de 3 tentos. O conjunto em si, apesar do caruncho, mostrou-se ainda capaz de bater o pé a qualquer equipa. De realçar a frescura física de certos jarretas numa magnífica pura de forma, olhando às suas idades. Mário Silva, Ed Vicente, com João Paisano e Fernando de Janeiro foram sem dúvida os esteios da equipa. À gentileza e cavalheirismo da direção da União Açoriana de Edmonton, o nosso muito obrigado e que estes convívios se repitam mais vezes. Desporto na comunidade. Depois das tais chamadas chicotadas psicológicas, o Luso-Canadian mantém-se firme na sua intenção de se manter na Premier Division. Com a saída de diversos atletas com nome sonante e com a entrada dos mais jovens, o nosso time continua decidido a vender cara a derrota. Certo é que, apesar da nossa juventude, os resultados não são piores. Se começarmos o campeonato na firme decisão de lutarmos pelo título, hoje lutamos pela sobrevivência no escalão maior. Adversários nossos, poderei afirmar não fomos derrotados por adversários nossos. Fomos sim atraiçoados por aqueles que se sentiam donos do time. A formação de grupos dividiu nossos atletas e treinador. Foi só pena a chicotada aparecer tão tarde. Resta-nos, pois, 2 jogos. Uma vitória só será suficiente para nos mantermos na primeira divisão. Daqui até aos nossos viosos rapazes ganham só esse jogo. Defrontamos na quarta-feira passada os Celtics, onde conseguimos um empate a 0 bola e totalizamos 14 pontos. Que se conseguirmos obtermos os tais desejados 2 pontos, veremos finalmente os nossos objetivos finalizados. Para a frente, rapazes, vamos a esses 2 pontos. E já agora, todos quantos gostam de desporto, apoiam a nossa equipe neste derradeiro momento. Voz de Portugal,
o serviço informativo ao serviço da comunidade portuguesa. Não deixe de ouvir todos os domingos, das 3 às 4 da tarde, a Rádio Voz de Portugal, dirigida por Manuel Correia e Natália Maria. Como complemento, apresentamos os filmes dos jogos referentes à segunda jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, entre o Salgueiros Porto 1-1, Benfica Marítimo 9-0, Chaves Belenenses 2-0. Público em Vidal Pinheiro e, naturalmente, muito entusiasmo para mais um clássico da cidade do Porto entre os Salgueiros e o Futebol Clube do Porto. Acusando um pouco a falta do atacante Júlio, o Salgueiros raras vezes afligiu Zé Beto na primeira parte, centralizando o seu futebol no miolo onde Festas e Zé Manel se impunham. No lado contrário, um Futebol Clube do Porto um tanto perturbado com o povoamento adversário no meio-campo, que não praticava aquele futebol total que víramos na época anterior. Com Semedo a confirmar-se como um excelente jogador e com um Juari rápido, os azuis e brancos pecaram por não explorarem a faixa central da defesa dos Salgueiros, isto porque talvez Gomes era um homem mais recuado do que habitualmente. E talvez por isso Artur Jorge fez entrar Paulo Ricardo no sentido de alargar a frente de ataque portista, mas sem frutos até ao intervalo. Os centrais Edgar e Rui França entenderam-se quase sempre bem e o Salgueiros chegou assim ao descanso com um nulo que justificava plenamente. Na segunda parte, a emoção e incerteza quanto ao resultado final mantiveram-se, desta feita com um melhor futebol por parte dos Salgueiros, que voltou a encontrar um Futebol Clube do Porto sem fio de jogo, passes transviados e alguns dos seus elementos em tardes inspirada a casos de Laureta, Lima Pereira, Frasco e Paulo Ricardo, este último não correspondendo assim às intenções de Artur Jorge de melhorar o ataque da equipa. Não obstante este esquema de jogo, com os Salgueiros melhor que o Futebol Clube do Porto, foram os azuis e brancos os primeiros a marcar. Juari vai centrar, Casimiro tenta aliviar e depois Gomes ali numa situação que não está fora de jogo. Vamos ver a repetição. Juari, a cabeça de Casimiro, e vamos ver a imagem vai parar no lado esquerdo. Gomes vai aparecer depois do remate de Paulo Ricardo e vê-se Casimiro de facto a pôr em jogo Gomes, que se limita a introduzir a bola na baliza de Madureira. Era a alegria de Gomes e também dos adeptos do Futebol Clube do Porto que se fizeram representar em grande número em Vidal Pinheiro. O Salgueiros não baixou os braços e poderia ter marcado logo a seguir nesta sequência de remates. Primeiro foi Janita, depois Santos Cardoso e finalmente Rui França, com Lima Pereira a aliviar. Aqui um lance que prova realmente a tarde má do ataque do Futebol Clube do Porto. Termelinho também não veio alterar nada. Paulo Ricardo aqui a ser batido pelos defesas com facilidade da turma dos Salgueiros. Mais uma jogada de ataque dos homens de Humberto Coelho, um belo remate de João, a que Zé Beto respondeu com esta excelente defesa para canto. Era o sinal de que o Salgueiros pretendia pelo menos o tento da igualdade. Ela veio a acontecer neste golo de Armando a 2 minutos do final da partida. A jogada também em repetição. O centro do lado direito do número 2 Gilberto, e a aparecer ali Armando entre João Pinto e Lima Pereira, e Zé Beto a nada a poder fazer. 1-1 era realmente o resultado mais justo desta partida. O Futebol Clube do Porto logo a seguir ainda teve uma oportunidade para marcar. João Pinto, o despejo para a área dos Salgueiros, Paulo Ricardo, André, novamente Paulo Ricardo, Madureira a defender e depois a voltar a segurar o esférico. A boa arbitragem de Miranda Dias, de Coimbra. Ontem na Luz, exibição de gala, embora a modéstia dos madeirenses também tivesse ajudado. Sem soluções atacantes e sem primores defensivos, o Marítimo foi uma equipa à deriva, valendo por certo mais do que aquilo que mostrou. O início da partida quase permitiria pensar o contrário. Um remate de Silvanos, que teremos a oportunidade de ver, que vai obrigar Bento a esta defesa. A única, aliás, durante todo o jogo, porque no resto do tempo, a bem dizer, só o Benfica existiu sobre o relevado. Logo aos 14 minutos, na sequência deste pontapé de canto, o mau alívio, remate de Manica, e é Vítor Madeira a substituir o seu guarda-redes. Grande penalidade. Raul Nazaré a mostrar o cartão amarelo a Vítor Madeira. Colçadas e Cerdeira seriam os restantes admoestados da partida, e Manica, assim, a fazer o 1-0 para o Benfica. 6 minutos depois, a marca subiria para 2-0, num belo lance de Carlos Manuel. Aqui o temos, uma jogada de entendimento com Manica, a tabelinha,
Casmanel entrar assim, um pequeno compasso de espera, 2-0 aos 20 minutos. O Benfica continuaria a pressionar o meio campo contrário, o Marítimo não conseguiria chegar perto das redes à Guarda de Bento, e 3-0 aqui, um belo passo de manita para José Luís. E das boas promessas deixadas em Coimbra, o Desportivo de Chaves recebeu e bateu o Belenenses por 2-0 no jogo de estreia no seu airoso estádio, que tem talvez um dos melhores relevados do país. Ambiente de festa, e entre os milhares de assistentes no campo, a presença de cerca de 300 imigrantes da região que labutam nos Estados Unidos da América. Um Chaves com tónica de ataque nos primeiros lances. Jorge Plácido, que foi talvez o melhor jogador flaviense no primeiro tempo, obrigar aqui Jorge a defender para canto. Belenenses a procurar responder, vamos ver um remate de Joel por cima da barra. O domínio do jogo pertencia, no entanto, aos flavienses, e aos 16 minutos viria o primeiro golo. Livre marcado por Ferreira da Costa, Jorge Silva a emendar em posição acrobática e o Chaves a adiantar-se no marcador. Vamos ver a repetição. A bola partiu, bate na barreira, a meia bicicleta de Jorge Silva e o golo do Desportivo de Chaves. Exornando boa saúde física e também psicológica, a equipa de Raul Águas continuaria a mandar no terreno, com Ferreira da Costa a trabalhar muito bem a bola e Jorge Plácido sempre em evidência. Aí está ele do lado esquerdo, a furtar-se a dois defesas do Belenenses e a proporcionar um remate que César desperdiça desta maneira aparatosa. 1-0 ao intervalo, a música dos Pardais de Chaves e um imigrante que veio das Américas a filmar as peripécias do encontro. E por hoje é tudo. De todos nos despedimos com 2 até 15 dias. Boa tarde. Mais agressivo a proporcionar a primeira grande defesa de Fonseca. Uma resposta dos Chaves e César a complicar tudo, perdendo o tempo de remate. A fúria não era azulgrana neste segundo tempo, era do Belenenses, e mais um ataque da equipa azul. Outra vez evidência, e grande evidência para o veterano Fonseca, um guarda-redes em grande forma. Jorge Silva obrigar Jorge do outro lado a mostrar também o que sabia, bom espetáculo proporcionado pelos dois guarda-redes, e o Chaves mais feliz que o Belenenses a chegar outra vez ao golo. António Borges assim do lado direito a enganar Jorge e a fazer o golo que festeja com exuberância. A repetição.